A história bizarra do exorcista da vida real. Documentário de terror. Esta história é baseada em um relato pessoal e contém dramatizações com nomes alterados para proteger os envolvidos. Mas o que você está prestes a ouvir atravessou décadas sendo contado em sussurros, registrado em anotações privadas e discutido como um dos casos mais perturbadores já associados a um suposto exorcismo real. Uma sequência de eventos que muitos preferem ignorar, mas que para aqueles que estiveram presentes parecia absolutamente inegável. Algo que ia além da lógica, além da ciência, além da explicação comum. E tudo começa de forma quase imperceptível, com sons pequenos, repetitivos, insistentes, ruídos que surgem no silêncio da noite e se infiltram na rotina de uma família comum. Uma casa simples em Cottage City, Maryland, onde nada parecia fora do lugar, até o momento em que o filho, Ronald Doe, entra em pânico ao ouvir algo que não consegue explicar. Sons que parecem vir de dentro das paredes, do chão, do próprio ambiente ao seu redor. Sons que não desaparecem, que não cessam, que não seguem um padrão natural. E quando seus pais chegam em casa, ele está visivelmente abalado, tentando explicar algo que nem ele mesmo compreende completamente, dizendo que começou enquanto estudava. Um som de gotejamento, constante, ecoando por toda a casa. Mas quando ele procura a origem, não encontra nada. Nenhuma torneira aberta, nenhuma infiltração, nenhuma explicação. E quanto mais ele tenta localizar o som, mais ele percebe que ele não vem de um único lugar. Parece vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se estivesse dentro das próprias paredes. E então, quando ele se aproxima do quarto, o som muda, o gotejamento desaparece e dá lugar a algo muito mais perturbador. Um arranhão lento, contínuo, repetitivo, como se algo estivesse raspando a superfície por dentro. Algo que não deveria estar ali. Algo que não pode ser visto, mas que se faz presente através daquele som impossível de ignorar. E nesse momento, o medo deixa de ser dúvida e passa a ser certeza para o garoto. Algo entrou na casa. Algo está ali, observando, se movendo, esperando. E enquanto sua mãe começa a se preocupar, seu pai tenta manter a racionalidade. Tenta trazer lógica para a situação. Fala de ratos, de roedores, de problemas comuns em casas antigas. Tenta reduzir o desconhecido a algo familiar, algo controlável. Mas mesmo assim decide investigar, subir as escadas, entrar no quarto, ouvir por conta própria. Porque antes de qualquer conclusão ele precisa entender o que está acontecendo. E quando ele finalmente escuta o som, algo muda. Porque aquilo não parece comum, não parece aleatório, não parece natural. Há um padrão, há uma intenção, há uma repetição que não se encaixa na explicação simples de um animal escondido. E ainda assim ele insiste nessa possibilidade, porque aceitar qualquer outra coisa significaria abrir espaço para algo muito mais inquietante. Então ele continua buscando respostas, analisando o ambiente, considerando hipóteses, convencendo a si mesmo de que deve haver uma explicação lógica. E no dia seguinte um exterminador é chamado. Alguém treinado para lidar com esse tipo de situação. Alguém que deveria identificar rapidamente a origem do problema. E quando ele chega, ele também ouve os sons, também reconhece que algo está ali. Mas ao investigar não encontra qualquer evidência física, nenhuma marca, nenhuma sujeira, nenhum sinal de presença animal. E mesmo assim decide agir. Coloca veneno sob o assoalho. Cria uma armadilha invisível para capturar o que quer que esteja produzindo aqueles ruídos. E por alguns dias parece que tudo vai se resolver. Mas então, algo muda novamente. Os sons não desaparecem. Eles evoluem. Eles se tornam mais intensos, mais constantes, mais difíceis de ignorar. E o que antes era apenas um incômodo noturno se transforma em algo que domina o ambiente.
Algo que ocorre sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, como se estivesse seguindo um padrão preciso, quase como um relógio. E isso começa a corroer a confiança do pai, porque quanto mais ele observa, menos suas explicações fazem sentido. Quanto mais ele tenta encaixar aquilo na lógica, mais as peças deixam de se encaixar. E enquanto isso, Ronald passa a ser afetado de forma mais direta, não apenas pelos sons, mas por sensações, por desconfortos físicos, por algo que parece estar próximo demais. E então surgem os arranhões, marcas na pele, linhas que aparecem sem explicação, como se algo estivesse se comunicando de uma forma que ninguém consegue compreender completamente. E é nesse ponto que a narrativa dentro da casa começa a mudar, porque o que antes era visto como um problema físico passa a ser interpretado como algo espiritual, algo intencional, algo que carrega significado, e a ideia de que aquilo poderia ser uma presença, uma entidade, algo maligno, começa a ganhar força, especialmente para aqueles que já acreditavam que existem forças além do que podemos ver, forças que podem se manifestar, que podem interferir, que podem se comunicar. E quando essa ideia se instala, ela muda completamente a forma como tudo é interpretado. Os sons deixam de ser ruídos e passam a ser mensagens. Os arranhões deixam de ser coincidência e passam a ser sinais. E Ronald deixa de ser apenas um garoto assustado e passa a ser visto como o centro de algo muito maior. Algo que muitos acreditam ser uma batalha invisível entre o bem e o mal. E é assim que a história deixa o campo da dúvida e entra no território da crença, onde padres são chamados, onde registros começam a ser feitos, onde cada detalhe é observado com um novo significado. E entre esses registros está o diário de um padre que afirma estar testemunhando algo real. Algo que não pode ser explicado por meios comuns. Algo que para ele representa uma manifestação direta do mal. Uma comunicação que vai além da linguagem, além da lógica, além da compreensão humana. E quanto mais ele escreve, mais ele se convence de que não está lidando apenas com um caso psicológico, mas com algo muito mais profundo. Algo que exige intervenção espiritual, algo que exige um exorcismo. E é nesse momento que a história alcança um nível que poucos estão dispostos a aceitar. Porque a partir daí, tudo o que acontece é interpretado dentro dessa estrutura. Cada grito, cada movimento, cada marca, cada som, tudo passa a reforçar a ideia de que Ronald está no centro de algo extremamente perigoso. Algo que precisa ser confrontado, algo que precisa ser expulso. E o que começou como um som nas paredes se transforma em um dos relatos mais assustadores já associados a um suposto exorcismo. Um caso que muitos dizem ter inspirado histórias que o mundo inteiro conhece, mas que poucos param para analisar em sua essência. Porque no fim o que torna essa história tão perturbadora não são apenas os eventos descritos, mas a forma como eles evoluem, como eles se intensificam, como eles se tornam impossíveis de ignorar para quem está dentro, enquanto para quem está de fora permanecem envoltos em dúvida, ceticismo e questionamento. E talvez seja exatamente isso que mantém esse caso vivo até hoje, não como uma verdade absoluta, mas como um relato que desafia a razão, que provoca desconforto e que deixa uma pergunta inevitável ecoando na mente de quem ouve. E se tudo isso realmente aconteceu, o que exatamente estava dentro daquela casa? No caso da mãe, tudo muda de forma silenciosa, porque enquanto o pai tenta se agarrar à lógica, Violet começa a se convencer de que aquilo ultrapassou qualquer explicação comum. Para ela não se trata mais de ruídos inofensivos, mas de algo que está afetando diretamente o filho, algo que está presente, observando, interferindo. E quanto mais ela pensa nisso, mais uma ideia começa a tomar forma. Uma explicação que faz sentido dentro daquilo que ela acredita.
Ela passa a acreditar que a família está sendo assombrada por um espírito. Não apenas qualquer espírito, mas alguém que já fez parte da vida deles. Alguém que poderia ter um motivo para tentar se comunicar. E então surge um nome. Vera, uma parente próxima que havia falecido recentemente e que, em vida, acreditava profundamente no sobrenatural. Alguém que falava sobre o outro lado como se fosse algo próximo, algo acessível. E isso transforma completamente a percepção de Violet, porque agora os sons deixam de ser apenas assustadores e passam a ter um possível significado. Ela começa a se perguntar se aquilo não seria uma tentativa de contato, se Vera estaria tentando enviar uma mensagem, talvez um aviso, talvez um pedido de ajuda. E dentro da comunidade paranormal existe uma ideia muito difundida de que espíritos podem permanecer presos à Terra, incapazes de seguir em frente por conta de algo inacabado, algo que os mantém ligados ao mundo dos vivos. E nesses casos eles tentariam se comunicar, utilizando qualquer meio possível, sons, batidas, movimentos, qualquer coisa que pudesse chamar atenção. Qualquer coisa que pudesse ser interpretada como um sinal. E Violet se agarra a essa possibilidade com força. Porque acreditar nisso é, de certa forma, menos assustador do que aceitar algo completamente desconhecido. Então ela decide agir. Ela decide tentar responder, tentar estabelecer contato. E para isso ela escolhe o momento mais silencioso, à noite. Quando tudo parece mais sensível, mais aberto, ela se deita ao lado do filho e espera, observando, ouvindo, sentindo cada pequeno movimento ao redor, e então os sons começam novamente. Mas dessa vez não são aleatórios, não são desordenados. Há um ritmo, lento, pulsante, quase como passos se movendo ao redor da cama, como se algo estivesse circulando, marchando, criando um padrão que não pode ser ignorado. E naquele instante, Violet acredita que encontrou sua oportunidade. Ela chama pelo nome de Vera, pede um sinal, pede uma resposta, pede confirmação, e então propõe algo simples. 3 batidas. Apenas 3 batidas se aquilo realmente for ela. E o que acontece em seguida muda tudo para ela, porque, segundo seu relato, uma sequência clara de 3 batidas ecoa no ambiente. Distinta, inconfundível, suficiente para transformar uma suspeita em certeza. Naquele momento, para Violet, não há mais dúvida. Aquilo é uma comunicação. Aquilo é real. E a partir daí, sua convicção se fortalece de forma quase inabalável. Ela acredita que está em contato com a irmã falecida. Acredita que existe uma mensagem sendo transmitida, mas agora surge uma nova questão. O que exatamente está sendo dito? O que aquilo significa? Porque identificar um contato é apenas o começo. Entender o propósito é algo completamente diferente. E quando ela tenta explicar isso ao marido, encontra resistência, descrença, um muro de racionalidade que se recusa a aceitar aquela interpretação. Douglas ouve, mas não acredita. Ele tenta encontrar explicações alternativas. Fala de correntes de ar, de janelas abertas, de coincidências, qualquer coisa que possa encaixar aquilo em um cenário lógico. Mas Violet insiste. Ela está convencida. Para ela aquilo não é imaginação, não é coincidência, é uma experiência direta. Algo que ela sentiu, algo que ela ouviu, algo que ela vivenciou. E essa diferença de percepção começa a criar uma divisão dentro da casa. Uma tensão crescente entre acreditar e duvidar, entre aceitar e rejeitar. E enquanto isso, os eventos continuam. Mas agora eles não se limitam apenas a sons. Eles começam a se manifestar de forma física. Objetos se movem. Pequenas coisas fora do lugar começam a acontecer. Uma garrafa deslizando sozinha sobre a mesa. Uma cadeira se movendo sem explicação. E o que antes era apenas um incômodo auditivo se transforma em algo visível, algo que pode ser observado.
algo que torna a situação ainda mais difícil de ignorar. Porque quando objetos começam a se mover, a pergunta deixa de ser se algo está acontecendo e passa a ser o que exatamente está causando aquilo. E dentro da lógica paranormal, isso é visto como um sinal de que a atividade está escalando, de que a presença está se tornando mais forte, mais capaz de interagir com o mundo físico. E isso abre uma possibilidade ainda mais assustadora. Se algo pode mover objetos, o que mais pode fazer? Até onde isso pode chegar? Pode tocar? Pode empurrar? Pode causar dano físico? E enquanto essas perguntas começam a surgir, Douglas observa um detalhe que se repete constantemente. Sempre que algo acontece, Ronald está por perto, sempre presente, sempre no centro dos eventos. E isso reforça ainda mais sua crença de que há uma explicação racional, de que tudo aquilo pode estar sendo causado pelo próprio filho, consciente ou inconscientemente. E essa convicção o leva a confrontar Ronald, a exigir respostas, a pressionar por uma explicação, porque para ele é mais fácil acreditar que o filho está envolvido de alguma forma do que aceitar algo que desafia completamente sua visão de mundo. Mas Ronald nega, insiste que não está fazendo nada, que não tem controle sobre aquilo, que também está assustado. E isso transforma a situação em um conflito direto, uma batalha de percepções onde nenhum dos dois está disposto a ceder. O pai perde a confiança no filho, o filho perde a confiança no pai, e a tensão dentro da casa aumenta ainda mais, tornando tudo ainda mais difícil de lidar. E diante dessa situação, Douglas decide recorrer à ciência. Leva o filho a médicos, psicólogos, especialistas, busca qualquer evidência de que aquilo possa ser explicado por um problema psicológico, um distúrbio, algo que possa ser diagnosticado e tratado. Ronald passa por testes, avaliações, exames, e em cada um deles surge a esperança de uma resposta concreta, algo que traga clareza, algo que encerre o mistério. Mas os resultados são sempre os mesmos. Não há nada de errado. Ronald é saudável, física e mentalmente. E isso destrói a última base de explicação racional disponível. Porque se não é um problema médico, se não há evidência de manipulação, se não há causa física aparente, então o que resta? E é exatamente nesse ponto que o desespero começa a tomar conta. Porque quando todas as explicações falham, o desconhecido cresce. E junto com ele cresce o medo. Os médicos ainda fazem uma observação importante. Independentemente da origem dos eventos, Ronald está sendo profundamente afetado por tudo isso. O estresse, o medo constante, a sensação de estar sendo observado, tudo isso está desgastando o menino. E se aquilo continuar, pode causar danos reais. Isso cria uma urgência. Algo precisa ser feito. Algo precisa mudar. Porque a situação está se tornando insustentável. E é nesse momento que Violet decide recorrer à fé. Busca ajuda em algo que acredita poder lidar com aquilo de forma diferente. Algo que vá além da ciência. Ela procura um reverendo. Alguém que possa ouvir. Alguém que possa entender. Alguém que possa oferecer uma resposta dentro de um campo que faça sentido para ela. E quando ela finalmente se senta diante dele, ela conta tudo, cada detalhe, cada som, cada evento, cada sensação. E enquanto ele ouve, ele tenta manter uma postura equilibrada. Não descarta completamente a possibilidade, mas também não aceita imediatamente a ideia de possessão. Ele propõe uma abordagem diferente, uma forma de testar a situação, separar Ronald do ambiente, levá-lo para outro lugar, observar o que acontece, porque se os eventos estiverem ligados à casa, eles devem parar. Mas se estiverem ligados ao menino, eles vão continuar. E essa é uma forma simples, direta, quase científica de analisar a situação. Então naquela noite, Ronald é levado para a casa do reverendo.
Um ambiente novo, diferente, onde teoricamente nada deveria acontecer. E por um momento parece que tudo está sob controle. Ronald se deita. O ambiente permanece calmo, silencioso, mas então, exatamente no mesmo horário, tudo muda novamente. Os sons retornam. Não na casa original, mas ali, naquele novo lugar, provando que aquilo não está preso a um espaço. Está ligado a algo ou alguém. E quando o reverendo ouve, quando ele percebe que aquilo não ficou para trás, uma nova camada de realidade se impõe. Ronald não está sozinho nisso. Aquilo está seguindo ele. E nesse instante qualquer explicação simples deixa de ser suficiente. Porque agora o fenômeno ultrapassou limites físicos, ultrapassou lógica básica e se tornou algo muito mais difícil de ignorar. Algo que transforma a dúvida em inquietação real. Porque se não está na casa, se não é um animal, se não é um problema médico, então o que exatamente está acompanhando aquele menino? Eles descobriram então algo ainda mais perturbador. Algo que muda completamente o rumo de tudo. Porque não importa para onde Ronald vá, aquilo vai junto. Como uma sombra invisível. Como uma presença que não depende de paredes, de quartos ou de casas. E quando essa conclusão se torna inevitável, surge a pergunta mais desesperadora de todas. Como se livrar de algo que não pode ser deixado para trás? Como fugir de algo que está preso à própria pessoa? E é nesse momento que o desespero se transforma em ação. O reverendo começa a orar, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ao invés de acalmar a situação, os sons aumentam. Ficam mais intensos, mais agressivos. Como se reagissem diretamente às palavras sagradas. Como se aquilo estivesse ouvindo, entendendo. E pior, resistindo. O reverendo percebe naquele instante que está diante de algo que foge completamente ao seu controle. Algo que sua própria fé não consegue conter da maneira que ele esperava. E isso o abala profundamente. Porque pela primeira vez ele admite para si mesmo que não sabe como ajudar aquele menino. E essa constatação é devastadora. Porque se nenhum homem de fé consegue agir, então o que resta, ainda assim, há uma pequena sensação de alívio para a família. Porque agora está claro que Ronald não é o responsável. Não é uma farsa, não é imaginação. Mas esse alívio vem acompanhado de um medo ainda maior. Porque se não é ele, então é algo externo, algo real. Algo potencialmente muito mais perigoso do que qualquer explicação racional poderia oferecer. E poucos dias depois, essa ameaça se manifesta de forma brutal, quando arranhões começam a surgir no corpo do menino, sem qualquer contato visível. Linhas vermelhas que aparecem sob a pele, profundas, dolorosas, como se garras invisíveis estivessem rasgando sua carne. E o mais aterrador é que essas marcas surgem até mesmo sob as roupas, eliminando qualquer possibilidade de autoagressão, deixando apenas uma única conclusão possível para aqueles que presenciam. Algo está realmente tocando aquele garoto. Algo que ninguém consegue ver. E diante dessa realidade esmagadora, surge uma nova camada de horror. Porque como proteger alguém de um inimigo invisível? Como lutar contra algo que não pode ser identificado? E o reverendo, pressionado pela gravidade da situação, faz uma confissão difícil. Sua própria igreja não reconhece o exorcismo como prática válida, acreditando que esses rituais podem até fortalecer aquilo que tentam combater. Mas mesmo assim, ele não pode ignorar o que está acontecendo. Ele vê, ele ouve, ele testemunha, e chega a uma conclusão que vai contra seus próprios ensinamentos. Ronald precisa de ajuda além daquilo que ele pode oferecer. E é assim que um padre católico é chamado. Alguém disposto a enfrentar diretamente aquilo que todos agora começam a temer. Algo demoníaco. Algo que parece ter tomado o controle do menino. O padre Hughes chega confiante, acreditando que sua fé será suficiente. Mas ao encarar Ronald, percebe imediatamente que há algo errado.
Algo profundamente perturbador, porque o comportamento do garoto muda diante dele. O olhar se transforma. A expressão se torna fria, distante, e então algo impossível acontece. Ronald começa a falar em latim, uma língua que ele nunca estudou, pronunciando frases que soam como uma provocação direta, como se algo dentro dele estivesse consciente, como se estivesse se apresentando. E nesse momento a dúvida desaparece para o padre. Ele acredita estar diante de algo real, algo maligno, algo que precisa ser expulso, e decide agir, levando Ronald para um ambiente controlado, um hospital, onde tenta realizar o ritual com o máximo de cuidado possível. Mas o que acontece ali ultrapassa qualquer expectativa, porque o corpo do menino reage com violência extrema. A cama se move, objetos são arremessados. A força demonstrada por ele é incompatível com sua idade e condição física. E quando o padre inicia o ritual, as manifestações se intensificam ainda mais, como se aquilo estivesse sendo provocado, como se estivesse sendo desafiado. E então, em meio ao caos, Ronald consegue se soltar parcialmente, encontra uma mola dentro do colchão e a utiliza como arma, atacando o padre com uma brutalidade que deixa marcas permanentes, encerrando aquela tentativa de exorcismo de forma traumática. E nesse ponto tudo parece perdido, porque se nem mesmo um ritual direto foi capaz de conter aquilo, então o que poderia? O tempo passa e a situação só piora. Ronald se torna irreconhecível. Sua personalidade se apaga, restando apenas um corpo marcado por dor, por arranhões constantes, por sofrimento contínuo, até que um novo sinal surge, algo ainda mais perturbador. Palavras começam a se formar em sua pele, como se fossem escritas por algo invisível. Uma mensagem que a família interpreta como uma ordem, um comando, levando-os a tomar uma decisão extrema, abandonar tudo e se mudar, seguindo aquilo que acreditam ser uma instrução direta daquela entidade. E é assim que chegam a St. Louis, onde um novo padre entra na história, alguém mais experiente, mais preparado, alguém que estudou profundamente os rituais antigos e entende os riscos envolvidos, o padre Bauer, um homem que já enfrentou horrores no campo de batalha, mas que agora encara algo completamente diferente. Algo que desafia não apenas o corpo, mas a própria alma. Ele aceita a responsabilidade, reúne relíquias sagradas, objetos considerados poderosos dentro da tradição católica, e inicia um novo exorcismo, desta vez mais longo, mais intenso, uma verdadeira guerra espiritual que se estende por dias, semanas, onde o corpo de Ronald se torna palco de uma batalha invisível. Ele grita, se contorce, resiste, fala com vozes que não parecem suas, escreve mensagens perturbadoras, afirmando ser o próprio diabo, ameaçando, provocando, tentando quebrar a determinação dos padres. Mas Bauer não recua. Ele continua, repetindo as palavras do ritual, mantendo sua fé como única arma, mesmo quando a violência aumenta, mesmo quando seu assistente é ferido, mesmo quando tudo indica que aquilo pode terminar em tragédia. Ele permanece, porque para ele desistir não é uma opção. E então, no auge desse confronto, algo muda. Ronald para, seu corpo relaxa por um instante, e uma voz diferente ecoa, algo que não parece vir dele, mas através dele, ordenando que a entidade saia, como se uma força oposta tivesse finalmente entrado em cena. E o que se segue é descrito como uma batalha final, intensa, silenciosa e ao mesmo tempo devastadora, até que depois de minutos que parecem eternos, tudo cessa. O corpo de Ronald cai exausto, e pela primeira vez em meses há silêncio, um silêncio real, profundo, e quando ele finalmente fala, diz que acabou, que aquilo se foi, encerrando um tormento que durou 4 meses, deixando para trás uma história que até hoje divide opiniões.
Alguns acreditam que tudo foi resultado de trauma psicológico, de uma mente pressionada ao limite, enquanto outros, aqueles que afirmam ter testemunhado tudo de perto, não têm dúvidas de que algo muito mais sombrio esteve presente. Algo que transformou a vida de um menino em um pesadelo real. Uma batalha entre o bem e o mal que, para muitos, jamais deveria ter acontecido, mas que, segundo eles, aconteceu. E no fim, o que realmente aconteceu naquela casa nunca foi completamente explicado. Alguns vão dizer que foi histeria, outros que foi um colapso psicológico extremo. Mas há aqueles que juram até hoje que olharam nos olhos daquele menino e não viram uma criança, viram algo olhando de volta, algo antigo, algo frio, algo que não deveria estar ali. Porque quando marcas aparecem sem toque, quando vozes falam sem origem, quando a própria realidade começa a se dobrar diante do impossível, talvez a pergunta não seja mais: isso é real? Mas sim, até onde isso pode chegar? E se algo assim pode escolher uma vítima, o que impediria de acontecer de novo, em outro lugar, com outra pessoa, talvez mais perto do que você imagina? Algumas histórias não terminam, elas apenas ficam em silêncio, esperando. E se você chegou até aqui, prepare-se. Porque no News Web Doc nós não contamos apenas histórias, nós revelamos aquilo que muitos preferem ignorar. Casos reais, documentos esquecidos, eventos perturbadores e mistérios que desafiam qualquer explicação. Se você quer mergulhar mais fundo nesse tipo de conteúdo, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho e não perde os próximos vídeos, porque o próximo caso pode ser ainda mais perturbador do que esse. Deixa seu like para fortalecer o canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que isso foi real? Ou existe uma explicação lógica por trás de tudo? Sua opinião pode abrir portas, ou talvez revelar algo que deveria continuar escondido. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.